Nós somos a matemática do IFP, Campus Floriano. Agora, juntos em um só lugar. Canal Matemática de Primeira. Meus queridos alunos do primeiro módulo de matemática, sou o professor Daniel e hoje vamos dar início às nossas aulas remotas, vamos retomar as nossas atividades, ok? Então vamos lá hoje com a nossa primeira sequência didática. Nossa primeira sequência didática, vamos falar sobre sequências, né? Por coincidência, né? Vamos falar um pouco sobre sequência. Vamos lá. O estudo de sequência dentro da matemática é o conjunto de números reais disposto em certa ordem. Assim chamamos de sequência numérica. Então, nesse caso, vamos ter uma variável de números, né, que vão manter uma ordem ou um padrão, como a gente costuma dizer. Então, nesse caso, a gente vai ter uma sequência. Um exemplo que temos aqui é o conjunto ordenado, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. É uma sequência de números pares. Podemos observar que ele tem um padrão, né? A gente podemos observar que eu tenho todos os números pares, 2, 4, 6 e 8, e que eles estão variando de quê? De 2 em 2, certo? Vamos lá. Então, a definição de sequência. Uma sequência ou uma sucessão de números reais é uma função definida dos naturais sem o zero, vai ter o conjunto 1, 2, 3, até infinito, e que toma valores no conjunto dos reais. Então, eu tenho o quê? Vai ser uma função dos naturais sem o zero, que eu vou ter um conjunto real. Podemos dizer, pode ser dessa maneira. Vou ter aqui um domínio e um contradomínio. O que é que vai acontecer aqui? Ó? O meu domínio, como a gente estudou lá em funções, não é isso? A gente vê lá em funções, o que acontece com o domínio? Tem um elementozinho aqui, vamos chamar de um elemento x, que vai estar relacionado a um elemento f de x. Aí vamos botar aqui um x, aí eu vou botar um x1, e aqui eu vou ter um f de x1. Então, dessa maneira, eu tenho uma lei de formação, né? Isso que vai levar esse elemento até o próximo elemento. E nesse domínio, são todos naturais, sem o zero, e o contradomínio, todos os números reais. Então, nesse caso, uma sequência definida para os naturais sem o zero, e o contradomínio são todos os números reais. Vamos falar sobre sequência. Noções iniciais. Sequências são conjuntos cujos elementos estão dispostos em uma determinada ordem, devido a uma lei ou aleatoriamente. Então, eu posso ter uma sequência que ela tem uma lei de formação ou ela pode estar aleatoriamente. E vamos ver isso mais na frente. Sequência dos números positivos de 7. Sequência dos múltiplos positivos de 7, não é isso? Nesse caso, eu vou ter o quê? Os múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28 e por aí vai. Podemos observar aqui que eu tenho alguns pares ordenados. 1, 2, 3 e 4. Então, nesse caso aí, eu tenho o quê? Eu tenho que, nesse caso, seria o quê? O domínio, né? Vou botar aqui o domínio e um contradomínio. Então, eu teria um elemento. Aqui, o primeiro elemento da minha sequência, o segundo elemento da minha sequência e o terceiro elemento da minha sequência. Aí o primeiro elemento, ele estaria associado a quem? A 7. O segundo elemento estaria associado a quem? A 14. O terceiro elemento estaria associado a quem? A 21. E por aí eu tenho infinitos múltiplos de 7. Certo? Então aqui seria essa parte aí. Representação de uma sequência. Uma sequência, gente, ela pode ser representada de 5 maneiras. Ela pode ser representada pela descrição dos termos, lei de recorrência, lei de formação, somatório e produtório. Então, nesse caso, que seria a primeira? A descrição dos elementos. Era descrever todos os elementos do conjunto. Então, nesse caso, temos como exemplo a sequência da quantidade de bebês nascidos nos 7 primeiros dias
no ano de 2015, em um determinado hospital. Então, eu tenho os números aí, ó, 0, 1, 1, 4, 5, 3 e 2. Essa sequência, ela não mantém um padrão, mas por esse motivo, ela não deixa de ser uma sequência, ok? Então, descrição dos termos é descrever todos os termos. Quando eu tenho uma sequência com poucos números, essa descrição de termos ela é bem interessante. Por quê? Porque eu consigo descrever todos. Agora, vamos supor, eu quero descrever a sequência, os bebês que nasceram durante os 30 últimos anos, vamos supor. Então, seria uma sequência inviável para fazer essa descrição. Precisaríamos de quê? De um padrão para poder fazer uma lei de formação que a gente vai ver mais na frente. Lei de recorrência. O que fala a lei de recorrência? Consiste em uma lei que permite encontrar qualquer termo AN da sequência recorrendo a termos anterior. Note que na lei de recorrência é necessário conhecer o primeiro termo, caso contrário não será possível recorrer ao termo anterior para encontrar o segundo. Então, como o nome já diz, lei de recorrência, a gente vai estar sempre recorrendo a um termo anterior para determinar o próximo termo. Agora, na lei de recorrência, cabe essa observação. Eu preciso ter o primeiro termo para descrever. Uma sequência bastante conhecida é a sequência de Fibonacci, onde eu tenho que o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1, e a partir do segundo termo, o próximo termo é a soma dos outros anteriores. Então, eu tenho aqui, ó, vou botar assim, ó, A1, que é o primeiro termo, é 1, A2 também é 1, e o terceiro termo é a soma do primeiro mais o segundo. A gente percebe aqui que o terceiro termo é 1 mais 1, então o terceiro termo é 2. O que seria o quarto termo? O quarto termo seria a soma do terceiro termo mais o segundo termo. Então, nesse caso, o quarto termo seria o terceiro termo, seria 2, mais o segundo termo, que seria 1. Então, o quarto termo é igual a 3. Como conseguimos perceber aqui, ó, nessa sequência. Então, a sequência Fibonacci, também chamada sequência dos coelhos, né, que a gente vê lá no ensino médio, a gente aprende nos livros didáticos, né, que é baseado na reprodução dos coelhos. A gente tem essa lei de recorrência. A gente sempre recorre a um termo anterior para poder encontrar o próximo, certo? Próximo é a lei de formação do termo geral. Essa lei de formação do termo geral, diferente da de recorrência, eu não preciso ter o primeiro termo. Eu vou me baseando numa sequência de números e encontrando o próximo número. Consiste em uma lei que permite encontrar qualquer termo de uma sequência em função de sua posição n. Exemplo, encontre o termo geral da lei de formação 5, 8, 11, 14. Então, temos o seguinte, nessa lei de recorrência, o primeiro termo é 5, e o segundo termo, o enésimo termo, a gente vai encontrar. Então, a lei de formação nada mais é do que uma lei de recorrência, certo? Então, aqui a gente pode encontrar os termos tranquilamente. Então, vamos aqui para um exemplozinho. Pronto. Tem um exemplo aqui, ó. O que é que diz esse exemplo? O primeiro termo é 1, e eu tenho que o enésimo termo mais 1 é igual a 3 vezes o AN mais 1, para todo N maior do que 1. Então, nesse caso, eu tenho que o primeiro termo é 1. O segundo termo é quando N for igual a 1, porque vai ficar 1 mais 1. Se N é igual a 1, eu vou ter que vai ser 3 vezes A1 mais 1. Então, o segundo termo dessa sequência nada mais é do que 3 vezes o primeiro, mais 1. Então, o segundo termo dessa sequência é igual a 4. Quero encontrar o terceiro termo. O terceiro termo é o segundo, é quando n for igual a 2 mais 1. Então, se n é 2, eu vou ter 3 vezes A2 mais 1. Então, A3 nada mais é do que 3 vezes A2, que a gente acabou de encontrar, que é 4 mais 1. Então, o terceiro termo é 12 mais 1, 13. Se eu quiser encontrar o quarto termo, é quando n for igual a 3 mais 1. Então, nesse caso, eu tenho aqui no segundo termo que n,
Aqui, N fez o papel de 1, porque 1 mais 1 é 2. N fez o papel de 2. E aqui N faz o papel de 3. Então, é 3 vezes A3 mais 1. Então, o quarto termo é igual a 3 vezes o A3. O A3 a gente acabou de encontrar, que é 13 mais 1. Então, eu tenho que o quarto termo, 3 vezes 13, 39, mais 1, 40. Então, eu tenho aí os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, eu posso escrever essa sequência como sendo 1, 4, 13 e 40. Certo? Então, dessa maneira, eu tenho as 3 primeiras maneiras de descrever uma sequência. Ok? Então, nossa primeira sequência de aula finaliza aqui. Após essa videoaula, vocês vão ter na plataforma 5 questões relacionadas a esse conteúdo. E até a próxima aula e um forte abraço.